Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama e o desespero da Urubuzada com medo de perder a concessão do Maracanã. Antes, vou pedir a sua força, o seu joinha, o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal, que a meta nossa é chegar a 80 mil inscritos ainda esse ano, com a sua força, o seu apoio, beleza? Segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Bom, sem muita enrolação, vamos partir para a notícia, né? O presidente da Federação de Pernambuco disse que o Sport não vai perder pontos, né? Que a pena já dada para o Sport de fechar os portões foi uma pena exagerada. Também chamou o Raniel de irresponsável, moleque, mau caráter, de ex-marginal e ex-drogado. O nome do cidadão é Evandro de Carvalho. Ele não é só presidente da Federação Pernambucana de Futebol, como ele é ex-delegado e é também professor de direito. Então tá aí um cara dando exemplo, né, na internet, numa entrevista para o Wellington Campos. Vou deixar o trecho onde ele ofende ou faz insinuações a respeito do Raniel, que deveria processar esse professor de direitos. Como que o senhor vê isso? O senhor acha que o Sport e o Ceará podem virar bodes expiatórios, podem virar, vamos usar a expressão, punição pedagógica para os demais clubes, criar uma jurisprudência nisso aí? Como que o senhor explica? Não acredito. De fato, nós temos a Sociedade de Advogados, que atua não só no Nordeste, mas São Paulo, Brasília, numa área não de direito esportivo. Mas como professor de direito, eu tenho que dizer que existe a figura da vitimização no direito penal. É aquela pessoa que dá causa e se vitimiza. Na verdade, quem deu causas, quem ensejou a invasão do campo foi exatamente o irresponsável, o moleque do jogador do Vasco, que eu não sei o nome dele, é um pernambucano que já Raniel. jogou. Daniel. Pronto, foi cria lá do Santa Cruz. Vivia envolvido em drogas, etc. O Santa Cruz fez um trabalho muito grande, recuperou ele, graças a Deus. Ele saiu de um antro de marginalidade e entrou numa profissão correta, mas parece que não construiu um caráter. Então ele foi no gol, comemoração, procedeu com condutas obscenas, apresentou genitália, ofendeu a torcida. Isso gerou uma comoção e uma raiva de torcedores, um grupo lá de 10 ou 20, que conseguiram quebrar o portão e entrar no campo. Evidentemente que isso não é líder a responsabilidade desses bandidos, que tem que ser preso. Mas a causa, o fator ensejador, o núcleo da questão que provocou o incidente foi a conduta desse responsável, desse jogador do Vasco. Além disso, tem outro também responsável lá, jogador do Vasco, que eu não sei o nome, que apanhou uma cadeira de plástico que atende a imprensa, que fica situada ali, e atirou a cadeira contra a torcida. Então, Luiz Henrique. Os dois estão suspensos preventivamente. Então, profissionais, uma pessoa qualquer da sociedade, um marginal ou uma pessoa de bem que perca o controle, é até, em tese, defensável, quando não justificável. Mas um profissional, ele tem a obrigação, eu, por exemplo, eu fui operador de direito na área da polícia, fui coordenador de segurança pública, fui delegado, fui da Receita Federal, fui do Ministério do Interior, não tem cabimento e não justificaria jamais eu perder meu autocontrole e cometer qualquer gesto, independente da motivação, da causa, do sentimento de raiva ou de revolta meu. Por quê? Eu fui treinado, eu sou um profissional, então eu não posso me permitir agir dessa forma. O jogador que faz e tem aquela conduta dos dois tem que ser punido exemplarmente. Então, o Sport vai em cima disso? Mas o Sport tem todas as suas teses de defesa. Primeiro, a invasão não ocorreu dentro de campo, ela ficou na margem externa que acessa o campo, entre a arquibancada e o campo. Em 31 segundos, o batalhão de choque conteve e retrocedeu as pessoas que invadiram o campo. As pessoas que estavam envolvidas, 9 já foram presas. Por nós, por polícia, por federação, pelo staff do estado de Pernambuco. Além disso, o policiamento foi retomado do estádio. O estádio foi evacuado daquela área específica com 50%. Portanto, havia completas e totais condições da continuidade da partida. Então, o Sport vai se pegar disso. Além disso, é preciso que haja uma dosiometria. O Grêmio, todo mundo se recorda, teve uma invasão e o STJD, que é composto por grandes figuras... Quebraram lá o VAR, interditou a área onde aquela torcida específica fica. A decisão do tribunal ela já foi severa demais, quando interditou o estádio e proibiu. Ela deveria ter interditado só aquela faixa da arquibancada, ou, no máximo, transferido o jogo do Sport com o público. Nós, inclusive, o clube ingressou com um pedido de reconsideração, que está nas mãos do presidente do STJD, e esperamos que ele tenha a sensibilidade de analisar e possa aplicar
Porque a norma legal, nós que ensinamos dizendo, a norma legal, ela tem aplicação estrito sensu e lato sensu. Ela precisa ser entendida, primeiro, como a redação fria da lei e a inteligibilidade da norma. O que é que o legislador quis dizer? Quando o legislador apena quem invade campo, é uma invasão grosseira, robusta, que invade o gramado de jogo. Nós tivemos ali uma tentativa de invasão que foi perfeitamente e absolutamente contida pela força pública, o batalhão de choque que estava presente. Então, confiamos numa decisão justa e qualitativamente. E que o esporte, não há motivo algum para perder os pontos. Nós confiamos, inclusive, que retorne o estádio com as devidas cautelas legais. Vou concordar pontualmente com uma coisa que disse esse cidadão aí, né? Esse cidadão que tá dando um mau exemplo do caramba, né? Tentando dizer 30 segundos a polícia já tinha dado contornada a situação. A transmissão ficou, e tinha jogador querendo tirar torcedor de fora do campo que queria bater em jogador. Então isso é uma conversa fiada do caralho de gente que mostra não ter caráter lutando contra as imagens, né? E desde quando no futebol brasileiro não se pode comemorar gol, né? Ver o Gabigol rebolando aí e tirando onda com a torcida adversária e ninguém fala absolutamente nada. Mas eu tenho que concordar com ele que isso não vai dar em absolutamente nada. Por quê? Porque vivemos num país safado e de gente safada, né? Essa federação, a CBF, é o antro da corrupção, é o antro da vagabundagem de gente safada e bandida, aliada a essas federações, a do Rio, a de Pernambuco, a de São Paulo, a todas as federações, e aos presidentes que são bananas, que são frouxos ou que são macunados com esse sistema safado, esse sistema corrupto, e não falam absolutamente nada. Basta você ver o VAR ontem operando de novo em favor do Flamengo e ninguém faz absolutamente nada, porque não vai dar em nada. Uma próxima decisão, olha que eles têm um time do caralho, mas quando tiver numa situação difícil, o VAR, na hora de usar ali a interpretação, sempre vai interpretar em favor de quem gera mais dinheiro, audiência, quem é que leva mais grana para a federação, para a CBF, para a Rede Globo, e por isso o futebol brasileiro é essa putaria que a gente viu. Falar em Flamengo, um youtuber do Flamengo gravou um vídeo desesperado, né, berrando, xingando, gritando, porque o Vasco e a 777 vão entrar agora com tudo para pegar a concessão do Maracanã, e se botar o escudo do Vasco no Maracanã, o Flamengo não joga mais lá. Enfim, vou deixar para você todo o chororô de um dos maiores canais do Flamengo aí, o Paparazzo Rubro-Negro. Eu queria falar para vocês justamente sobre essa questão, já começar aqui logo falando sobre a questão do pai do Gerson e sobre a questão também do 777 Partners aí do Vasco, que é esse lado negro da força se juntando para tentar tomar o Maracanã de Flamengo e Fluminense. Eu já falei algumas vezes que a diretoria do Flamengo demorou demais a querer construir o estádio, que a diretoria do Flamengo dá muita sopa pro azar, agora fica dependente, não tem um estádio para jogar. Se o Maracanã vai para a mão desses caras, primeiro que o Maracanã não aguenta partidas de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Não aguenta, não adianta. E aí eles querem empurrar isso goela abaixo. Mas se isso acontecer, gente, o Flamengo vai ter que jogar no Raulino, o Flamengo vai ter que jogar no Mané Garrincha. E eu sou a favor do Flamengo só jogar no Maracanã, ainda mais se tiver escudo do Vasco no Maracanã. Só jogar quando for obrigado, que não for mando do Flamengo. Tem que exorcizar o Maracanã, deixar virar o elefante branco. Eu duvido que eles consigam sustentar o Maracanã, tá? Olha como é que tá São Januário caindo aos pedaços lá. Ah, mas chegou a 777 Partners. Não, mas olha só, vou falar uma outra coisa pra você. E se eu conheço que o Flamengo, às vezes, a diretoria do Flamengo, às vezes, acha que tá com tudo na mão. Se eu me conheço, se eu conheço um pouco da história do futebol, primeira oportunidade, Fluminense e Botafogo já vão lá lamber as crias, já vão lá pra perto do Vasco também. Tô falando chega aqui, meu amigo Rafa Melo, eu tô falando alguma mentira, que a primeira oportunidade, Fluminense e Botafogo vão lá abraçar o Vasco na 777. É verdade, é lamentável, né, o Flamengo participando aí desse processo, pode até perder o Maracanã pro Vasco nessa união aí com a 777 Partners, né, W Torre e também a Legends, né, que é uma empresa... Explica aí, eu ia falar agora, aproveita e já fala, W Torre, que é do Palmeiras lá também, né, vão transformar o Maracanã... Na verdade não, o Flamengo perdendo pro Vasco, o Flamengo vai perder o Maracanã, Rafa, para uma empresa que faz shows. O Maracanã vai virar uma praça de eventos. E pela primeira vez na história, uma empresa entrando numa possível licitação internacional para administrar o estádio. A Legends, ela já faz aí alguns eventos com o Real Madrid, com o Boston Celtics, né? Vários clubes do mundo e vários esportes também. Ou seja, salgou, né? Beisebol. É uma empresa séria e muito conhecida, uma empresa gigante. A W Torre é uma empresa, né, uma construtora
parceira lá do Palmeiras, lá da tia Leila, e que também entrou nessa questão da 77 Partner, porque os caras são empresários, né? E aí eles se uniram para tentar tirar o Maracanã com o argumento Maracanã para todos. Ou seja, todos os clubes que quiserem aí ter o direito de jogar no Maracanã podem. Bom, vamos tocar aqui, é revoltante depois da sacanagem que fizeram com vários sócios que ficaram sem ingresso. Perfis nas redes sociais começam a aparecer vendendo os ingressos ou bilhetes para o jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa. Eu recebi uma mensagem de um amigo, né, o Renascente Vascaíno, se você não segue, tá lá no Instagram, Renascente_Vascaíno, me mandando fotos de um desses perfis que chama Ingresso Vasco, né, e tinha uma frase dizendo o seguinte, né, vem que nós está tendo. Essa era a frase para o cara que tá vendendo ingresso do Vasco. Vem que nós está tendo. E ainda depois ele tem lá umas publicações falando, pedindo calma, dizendo que vai atender a todo mundo. Então tá aí a canalice. Uai, mas é uma pergunta para os jornalistas aí que ajudaram a vender o Vasco. A mamata não ia acabar no Vasco? Né? A putaria, né? O amadorismo, o jeitinho, a sacanagem não ia acabar no Vasco? Porque agora tem uma empresa séria, agora a coisa vai ser gerida profissionalmente. E por que esses ingressos estão parando nas mãos de cambista? Por que a gente ainda está nos mesmos modos operantes? Eu tô só esperando para ver esse 2023, né? No canal Mundo Ed, o ex-atacante e agora comentarista Edmundo elogiou pra caramba o jogador Fábio Gomes, né? Falou que só viu ele nessa partida, na passada contra o Criciúma, mas que se impressionou com a postura dele dentro de campo, a movimentação, o fato dele ser alto, o cabeceio, não só o gol, ele fala muito da movimentação do jogador em campo e chega a dizer que achou ele melhor, olhando essa partida, do que o Raniel e do que o Egnaldo. Do que o Raniel até eu, né? Até eu sou melhor. Então vou deixar aí para finalizar o vídeo o Edmundo no Mundo Ed e vou pedir para você deixar o joinha, o like, compartilhar e deixar o seu comentário. Você concorda com o Edmundo? O que você achou do flamenguista que ficou puto? Tem uma situação que eu acabei não falando, mas até antes de rolar do Edmundo aí, a concessão, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o processo de concessão do Maracanã, tá? O conselheiro Márcio Pacheco, atendendo à recomendação do Corpo Consultivo do Tribunal de Contas do Estado, TCE, suspendeu nesta terça-feira o processo de concessão do Maracanã. Os técnicos do tribunal encontraram mais de 200 impropriedades no edital, entre elas o desequilíbrio entre critérios técnicos e econômicos. Bom, agora começaram a achar defeito porque é o Vasco que entrou na parada, né? Então suspenderam a concessão do Maracanã, que ia sair já o resultado no final do ano. Então tem que mudar uma série de coisas no edital para que seja feito de novo o processo de licitação, tá bom? Vou deixar o Edmundo falando do Egnaldo aí, mais uma vez agradecendo a sua audiência, paciência, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. O Alexandre manda, o que vocês acham do Fábio Gomes? Que ele é emprestado pro Vasco, né, o centroavante, o que você acha dele? Eu juro que eu não conhecia, já tinha ouvido falar do Fábio Gomes, mas eu não o conhecia. Fiquei bem impressionado positivamente. E aí não é pelo gol que ele fez, foi pela postura de centroavante. É um jogador que, se ele tiver as qualidades técnicas, aí eu não pude perceber, porque o jogo não foi para isso, mas ele tem postura, ele vem, faz bem o pivô, super importante na bola aérea, né? E tanto defensiva quanto ofensiva, ele pode ser a referência do Vasco. Mas só o dia a dia, só o Jorginho vai dizer se tecnicamente ele está preparado ou não para jogar uma Série A pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas eu gostei bastante do que vi, para mim, melhor do que o Egnaldo, melhor do que o Raniel me mostrou nessa temporada. Só que eu vi o Raniel 30 vezes. Né? E aí ele oscilou, teve bons e maus momentos, né? Teve até momentos de displicência, que eu não gosto, não sou a favor. E o Fábio Gomes, eu juro, por Deus, vi por uma única vez. E não é pelo gol da vitória. Foi pelo que eu vi ele fazer tecnicamente. Me parece um jogador com condições de vestir sim a camisa do Vasco.